Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou aqui em casa, não estou no sítio, e eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho das mudas que eu estou fazendo, onde eu pretendo levar lá para o sítio para plantar. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu plantei todas em copinho de plástico, a maioria delas, como vocês estão vendo. E é muito importante que antes de você plantar ou colocar terra, faça um furinho no fundo, para que quando você for regar, a água tenha por onde sair. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho algumas sementes de lixia. E eu queria ter lixias lá no sítio. Eu já plantei uma muda, que eu comprei enxertada. Mas eu também queria ter mudas direto da semente. Porque eu já ouvi dizer que quando você planta direto da semente, eles duram mais. Eu não sei se é verdade. Você que está assistindo aí, que sabe sobre isso, deixa aí nos comentários. Aqui, ó, eu germinei, essas aqui já tem mais ou menos um mês. E elas estão bem bonitinhas e eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz. Então, as sementes, não é? Você vai colocar um papel toalha no fundo de um potinho e você vai colocar as sementes. E aqui você vai cobrir com outro papel toalha e você vai umedecer com um pouquinho de água. Você pode jogar um borrifador. Como eu não tenho borrifador aqui, eu vou fazer de maneira mais simples mesmo, porque nós estamos no começo, nós estamos aprendendo. E todo início é difícil, vocês sabem, né? Mas dá certo também, porque eu já fiz e deu certo. Então, você vai umedecer aqui. Opa! E é muito importante que você não deixe encharcar a semente, porque senão ela vai apodrecer. Você precisa apenas deixar úmido. Você vai cobrir com uma tampa e você vai deixar por uns 15 dias mais ou menos. Algumas demoram um pouquinho mais, outras com 7 até 10 dias já começam a sair o brotinho. Mas é muito importante que durante esses 10 dias você venha a cada 2, 3 dias e olhe para ver se o papel toalha não está seco. Se ele estiver seco, você vai umedecer novamente para que o caroço tenha contato com a umidade. Ele não pode estar encharcado de água, senão vai apodrecer, tá bom? E aí você cobre, não pode ficar perto do sol, tem que ficar longe do sol, ficar longe da luz. Depois de 15 dias, mais ou menos, ela vai estar assim, ó. Com o brotinho já saindo, tá vendo? Então, aqui chegou o momento de plantar. Então, eu preparei esses copinhos aqui, porque era o que eu tinha aqui em casa hoje. E aí a gente vai plantar. É importante que você coloque o brotinho pra cima. E aí você vai cobrir de terra. Faz um buraquinho que cubra toda a semente. E você vai cobrir com a terra. O brotinho sempre virado pra cima. Não tem problema se ele ficar um pouquinho pra fora. Aqui. Plantou, é importante regar. Eu não tô colocando muita água porque choveu. Todos esses dias, já tem uns 2 ou 3 dias que tá chovendo, então a terra que eu peguei aqui tá úmida já. Mas é importante colocar água o suficiente para umedecer. Esses aqui, eu germinei, eu comecei a fazer a germinação mais ou menos na semana do Natal. E depois de uns 10 dias ele já tava saindo brotinho, eu coloquei na terra, coisa de uma semana, 15 dias, ela já começa a soltar esse pêndulozinho, ó. Tá vendo? Ele começa a subir o brotinho começa a soltar já suas folhinhas. No início elas são assim vermelhinhas e depois elas vão ficando verdes. Esses aqui foram os primeiros que germinaram, então eles já estão mais evoluídos. E eu pretendo esperar ainda alguns meses para levar para o sítio. Eu não vou plantar agora não, porque ele ainda está muito sensível, muito frágil. É importante deixar ele ficar um pouquinho mais resistente, o tronquinho um pouquinho mais grosso. Depois a gente vai trocar
de copinho, colocar num vasinho maior. Conforme a plantinha for crescendo, você vai colocando num vasinho maior, tá bom? Olha, aqui eu tenho gengibre. Esse gengibre eu coloquei já tem uns 20 dias também, talvez um pouquinho mais. E eu quero mostrar pra vocês como eu fiz, ó. Quando você vai comprar o gengibre no supermercado, algumas vezes ele já vem com o brotinho assim. Outras vezes ele vem sem o broto, então você separa um pedaço do gengibre, você vai deixar lá na sua fruteira ou em algum lugar separado longe da geladeira. E alguns dias depois, talvez uma semana, ele vai começar a soltar esses brotinhos, né? Esse olhinho. Então você tira só o pedacinho onde ele tá brotando e aí você coloca na terra. Não precisa ser grande o pedacinho, ó, tá vendo? Pode ser pequenininho e ele vai crescer e depois ele dá uma toceira bem grande. E aí você coloca dentro da terra. É muito importante sempre colocar o olhinho virado pra cima, porque é aqui que ele vai brotar. Faz um buraquinho. Esse aqui tá um pouquinho grande. Mas a gente bota aqui, ó. Cobre. O olhinho sempre virado pra cima. E agora é só esperar a ação da natureza. Olha, eu plantei esses dois no mesmo dia. Esse aqui, ó, já cresceu mais. Esse aqui demorou um pouquinho, mas ele tá crescendo. E aí, conforme ele vai crescendo, você pode cobrir o olhinho dele também. É importante porque o olhinho dele vai ser a raiz. E a raiz, ela sempre tem que estar pra dentro da terra. Mesmo que você cubra o olhinho aqui, o brotinho vai subir. Depois eu vou colocar um pouquinho mais de terra. Aqui eu tenho alho. Quando a gente for morar no sítio, eu pretendo morar lá assim que a casa ficar pronta. Eu quero produzir o máximo de produtos que eu puder. Então eu tô aprendendo um pouquinho de tudo, né? Pra gente ter de tudo a nossa própria produção em casa. Então aqui, ó, eu plantei esse alho também já tem uns 15, 20 dias. O alho, como é que a gente faz? Você vai escolher uma cabeça de alho, que esse miolinho dele aqui esteja um pouquinho saltado. Você nunca sabe quanto tempo ele vai demorar para germinar, ó. Esse aqui foi o primeiro que brotou. Esse aqui eu já tava achando que não ia brotar mais, ó. E agora ele começou a brotar. Ontem eu olhei e não tinha nada aqui, agora ele começou a soltar a raiz. Então aqui nós vamos pegar, assim que ele começar a soltar essa raiz, talvez mais daqui uns 2 dias eu já vou plantar ele. Assim que ele começar a soltar a raiz e ela tiver um pouquinho grandinha, não precisa chegar nesse tamanho necessariamente, porque ele já brotou há vários dias, mas eu tava sem tempo de plantar. Então ele começou a soltar essa raizinha, você já pode plantar. Você já pode plantar ele. E aí, conforme os dias forem se passando, ele vai subir, né, o brotinho de cima, o pêndulo. Mas no início, ele só dá essa raizinha aqui, ó. É que eu demorei muito para plantar esse aqui e aí ele começou a crescer. No início ele vai ter só a raiz e você já pode plantar ele assim. E aí você vai abrir o buraquinho na terra, você vai esconder toda a raiz, você vai esconder todo o alho, na verdade. E está plantado. Aqui, essa parte ele vai subir, né? Então, eu não vou esconder o broto dele. E aí, plantou, tem água aqui ainda, regou. E aí, depois de alguns dias, 7 dias, ele começa a brotar e a subir. Aqui ele subiu rápido porque eu demorei para plantar. Agora, quando você for colocar ele na água, o que é muito importante? É importante que só essa parte aqui, ó, tenha contato com a água. Aqui, ó, ela já secou de ontem para hoje. Eu coloquei água aqui ontem e hoje não tem mais. Então, eu vou colocar um pouquinho mais. Para que a cabecinha dele tenha contato aqui com a água. Importante que a cada 3, 4 dias, 3 dias,
você troque a água, porque senão ela vai estragando. Então você tem que trocar a água a cada 3 dias, tá bom? Para que o alho brote legal. Aqui eu tenho as amoras. As amoras, elas são muito fáceis para brotar. Eu peguei esse galho, é um galho só aqui que eu peguei lá na escola onde eu trabalho. E aí eu cortei ele, deixa eu lavar minha mão aqui, em 4 pedaços. É muito importante que você corte sempre assim na diagonal, tá bom? E aí, você pode colocar ele num copo d'água ou num vaso e você vai deixar ele durante uns 7 dias de molho na água. E aqui, depois de 7 dias, ele vai começar a subir alguns olhinhos desses brotinhos aqui, olha. Quando ele começar a subir os olhinhos, você pode colocar na terra. Você escolhe um vasinho e aí você planta. Eu plantei lá no sítio já um pé que tá bem grande, mas eu queria ter mais. E como a amora é muito fácil de pegar, então eu achei besteira comprar. Como eu tenho pé de amora fácil e perto, eu falei, eu vou fazer uma muda. E aí eu tô esperando ele crescer um pouquinho mais para poder levar lá pro sítio e plantar. E quando eu for plantar, eu vou fazer um vídeo para vocês verem. Aqui eu tenho atemóias. Essas atemóias eu germinei já tem 1 ano e meio, assim que eu comprei o lote. E aí eu tô esperando essa aqui rebrotar, porque ela soltou todas as folhas. Eu já tenho 2 pés de atemoia plantados lá no sítio. Um que eu comprei enxertado e o outro que eu germinei. Inclusive, eu germinei junto com esses aqui. E eu levei todos na mesma época, mas os cavalos, eu não consegui plantar todos num dia só. E aí eu plantei um, ele tá lindo, todo folhado, muito bonito, depois eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui eu deixei pra plantar depois. Mas aí os cavalos foram lá e mexeram em alguns vasos e ele caiu e perdeu todas as folhas e eu achei que ia até morrer. Fiquei triste tudo, mas eu pensei, eu vou trazer ele pra casa e vou cuidar dele, vou ver se ele consegue reviver. E aí, ó, ele tá rebrotando aqui. Quando você vê que uma mudinha sua tá feia, soltando as folhas, e você tiver na dúvida se ela tá viva ou não, você dá uma raspadinha aqui no tronco, ó. E aí, tá vendo que o tronco tá bem verdinho? Isso significa que a planta tá viva ainda. Então você pode cuidar dela e ela vai rebrotar novamente, que é o caso aqui dessas 2 que eu levei pra lá e elas sofreram. E eu quero plantar mais algumas mudas de atemóia, porque eu adoro atemóia. Eu quero plantar de semente, porque eu quero ter o prazer de plantar. Eu tô aprendendo essa arte e eu quero compartilhar com vocês o que eu tô aprendendo, que pode ser útil para vocês. Então eu quero mais atemóias lá no sítio. Então eu comprei aqui, ó, já tá chegando a época de atemóia. Eu comprei mais atemóias e hoje nós vamos plantar. Então você não precisa fazer um buraco muito fundo, pode plantar ela rasinha. Eu vou colocar 3 sementes em cada um, porque nem todas germinam. Não precisa apertar muito, é só cobrir. Três em cada uma. Plantou, molhou. É muito importante. Mesmo que a terra já tá um pouquinho molhada, mas a semente precisa receber a água. Aqui eu tenho maçã, algumas sementes de maçã. A maçã para mim ainda é muito nova, porque eu germinei essa aqui faz poucos dias e ela ainda tá muito novinha. Então eu peguei as sementes da maçã e o mesmo processo eu fiz com a semente da lixia. Eu coloquei ela no papel toalha. Umedeci o papel toalha e esperei de 7 a 10 dias.
Depois de alguns dias, ela vai soltar uma raizinha pequenininha, parecida com a raizinha ali da lixia. E aí, então, eu peguei umas 3 sementinhas e eu enterrei. Plantou, molhou. Eu plantei umas 5 mudas, só 2 responderam. Essa aqui e mais uma, mas a outra morreu a semana passada porque eu deixei ela exposta ao sol. Tava muito quente a semana passada e o sol foi muito forte e aí ela acabou não resistindo. Então não deixe ela receber a luz direta do sol. Deixa ela sempre onde tem claridade, mas ela não vai receber a luz direta do sol porque ela é muito frágil e não resiste. Eu vou fazer aqui o mesmo com essas aqui, que eu quero germinar elas também. Eu quero ter mais pés de maçã lá no sítio. Então, eu vou germinar elas. A gente bota aqui no papel toalha. Umedece. Não pode ficar encharcado, senão a semente vai apodrecer. E aí é só esperar. De 7 a 10 dias, 15 dias no máximo. Aqui eu tenho um abacaxi. O abacaxi é muito simples também. Nós já plantamos um lá no sítio, depois eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui, a gente comeu abacaxi tem uma semana. E aí, ele tava muito gostoso. E aí eu resolvi guardar a coroa dele, porque a gente consegue plantar a partir da coroa. A gente tira um pouquinho da capinha, o excesso da capa, porque ele vai brotar mais fácil. E aí, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, mas ele já tá começando a sair brotinhos. Aqui, ó, ele tá enraizando. E aí eu pretendo levar também para plantar lá no sítio. O abacaxi demora um pouquinho para produzir, mas ele dá uns abacaxis deliciosos. Desde já eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo, que estão gostando, que se inscreveram. E gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e nos ajudar, porque nós estamos no início do canal e todo início é difícil. Mas com certeza a gente vai chegar lá. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que Deus abençoe e que vocês tenham um ótimo dia. Até a próxima. Tchau, pessoal!